Mulher negra, somos amaldiçoadas? Somos de um povo que foi amaldiçoado por Deus e que está à margem das promessas divinas? Esse final de semana eu tive algumas experiências, com algumas meninas negras, de olho no olho e conversar com elas, porque como eu sou do movimento, eu converso bastante, e teve duas falas que, do meu ponto de vista, são muito problemáticas e que a Bíblia traz a resposta, e isso me inspirou a trazer esse devocional para vocês, que tem como tema: não somos amaldiçoadas, somos um povo abençoado por Deus. O povo negro, sem dúvida nenhuma, é um povo abençoado por Deus, apesar de a sociedade querer nos ensinar de forma diversa. Apesar dos fatos, dos números, eles, aqui no Brasil em especial, eles gritarem o oposto dessa informação, dessa verdade. Não é isso que a palavra de Deus fala, não é isso que a Bíblia fala. Enquanto eu conversava com essas meninas, a primeira fala foi uma mulher negra muito bonita, muito mais bonita do que eu. Eu tenho que reconhecer quando realmente a patente aumenta, porque ela tem a pele mais escura, sabe? Se eu tiver alguma coisa para demonstrar. Você sabe o preto azulado? Sabe aquele preto que quando você vê, ele brilha, O meu é um preto mais assim, um pouco mais... São Paulo me deixou um pouco mais clara, Porque o sol daqui não é tão forte como o do Nordeste. Mas ela tem um preto, assim, angolana, bem forte, pois ela é de Angola. E ela tem um corpo assim lindo, estrutural, assim, uma mulher negra, tirar o chapéu. Ela falou assim: olha, eu sou linda para todo mundo ficar comigo, mas nunca para ser assumida. E essa é a minha maldição. Ponto. Eu já fiquei assim, E a outra fala foi de uma menina adolescente que eu acompanho, e ela veio com uma baixa autoestima intelectual, com um desenho dela com uma roupa da CLT, e ela colocou a legenda assim: isso é tudo que eu posso sonhar, é o máximo que eu posso sonhar. E essas duas cenas de mulheres negras, e essas duas cenas de mulheres negras são muito problemáticas, mas também são reais, porque elas fazem parte do imaginário coletivo de muitas meninas e mulheres, pasmem, mulheres negras que pensam assim. E hoje o Espírito Santo, ele me direcionou em Isaías, e eu quero que você, mulher negra, que acompanha o Projeto Balaia, que você já sabe que é um projeto que leva a palavra de Deus para mulheres negras que sofreram pecado, racismo, dentro ou fora da igreja, ou que nunca leram a palavra de Deus, por acreditarem que ela é uma palavra branca, colonizadora, que não tem relação com o povo negro. Então o Projeto Balaia vem com essa missão, de trazer a palavra de Deus para você, mulher negra. E eu tenho essa missão de vida porque eu creio que quando o Senhor toca e muda a vida de uma mulher negra, ela consegue mudar toda a sociedade, ela consegue mudar toda a família. Porque se diz, os teólogos, historiadores sociológicos, que a mulher negra é a última da pirâmide. Então, se eles estão certos nisso, já que somos as últimas da pirâmide, então somos a base. Então, se nós estivermos baseadas em Deus, então vamos mudar tudo isso aqui. Então, se você gosta dessa ideia, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar o vídeo. Não esquece de curtir. Para o vídeo logo, curte, compartilha. Não deixa essa palavra ficar só para você. Leve para o máximo de mulheres que você conhece, mulheres negras. Para que esse pensamento de que somos amaldiçoadas, ou que somos o corpo que é possuído, mas nunca assumido, ou a menina que nunca vai ocupar um cargo legal lá em cima, porque faz parte de um povo amaldiçoado, seja extinta em nome de Jesus. Abra aí a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 19,
versículo 25. Em seguida, eu quero que você já deixe aberto também em Atos, capítulo 8, versículo 29 ao 40. E eu creio que você já vai abrir ou vai acompanhar um vídeo. E eu quero que você veja aqui que em Isaías, capítulo 19, versículo 25, está escrito o seguinte: porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Aqui no capítulo 19 de Isaías, o Senhor, ele fez uma ameaça, uma profecia contra o povo do Egito, porque ele se afastou de Deus. Ele foi um povo que também atacou Israel. Mas lá no final da profecia que ele faz contra o Egito, ele fala que esse povo, assim que cumpriu o tempo em que ele seria castigado por Deus, porque se afastou dele, porque feriu o povo de Israel, que era o seu escolhido, ele seria o povo de Deus. Então aqui, se você não sabe historicamente, o Egito, quando se fala nesse contexto histórico, pertencia à África, historicamente, geograficamente à África. Então, na palavra de Deus, houve uma profecia de fato contra esse povo, porque ele também feriu o povo escolhido. Mas após esse tempo de sofrimento, ele seria chamado do povo de Deus. Povo de Deus, povo seu, e não povo amaldiçoado, como é pregado por aí. Quando você vê em Atos, capítulo 8, versículo 29 e 40, e aqui eu vou ficar um tempinho mais nessa parte da Bíblia, porque tem alguns pontos históricos que talvez você, mulher negra, que acompanha o canal, não saiba. Por exemplo, o Egito foi o berço do cristianismo. O povo negro foi quem congregou. Foi os primeiros cristãos, na verdade, foi um povo negro, foi o povo do Egito. Quando Filipe, aqui no capítulo 9, capítulo 8, aqui no capítulo 8, versículo 29 de Atos dos Apóstolos, fala com o eunuco, ele não fala porque sentiu vontade. Ele foi enviado por um anjo do Senhor, que disse a Filipe: olha, Filipe, levanta-te, versículo 29, e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Então foi uma ordem do próprio anjo do Senhor a Filipe, para que ele levasse, para que ele fosse para um lugar que estava deserto, onde não tinha ninguém. Veja só que interessante, porque acabamos de falar dessa LDH, né, que estava no deserto. E quando ele chega nesse deserto, ele encontra um eunuco que estava lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, assim como eu e você. E olha que legal, ele estava lendo o profeta Isaías, que é aquela que eu estava lendo para vocês. Não a mesma passagem, mas o mesmo livro de Isaías. E ele estava lendo, mas não estava entendendo, mas ele estava curioso. Ele já tinha ido ao templo adorar, mas faltava algo, ele sentia que faltava algo, que era o Espírito Santo. Ele estava buscando o Espírito Santo, estava orando. Na verdade, não estava buscando porque ele não sabia, né, sobre o Espírito Santo. Ele estava orando, estava lendo, mas não estava entendendo. E Deus viu essa sede desse eunuco. Deus viu a sede desse homem negro de conhecer mais dele. E não foi à toa que ele mandou Filipe para aquele lugar deserto, para aquele lugar improvável, onde não tinha ninguém que poderia ver aquele eunuco, que já era uma pessoa que, apesar de ser de uma classe social mais alta, porque é eunuco, né, fazia parte do palácio, mas por causa da sua escolha, né, da cor de pele, também por causa de não poder procriar, era visto com maus olhos para muitas pessoas da sociedade. Ou seja, ele sofria já o pecado do racismo ali. Mas independente disso, o Espírito Santo, ele mandou Filipe para um encontro daquele eunuco. Mulher negra, você tem noção disso? E quando o eunuco estava lá lendo, Filipe teve que correr atrás da carroça dele, né, para sentar na carroça. E ele estava lendo a passagem que fala, depois você lê Atos 8, versículo 29, 26 ao 40. Atos 8, 26 ao 40, em que esse eunuco estava lendo sobre
Cordeiro de Deus, né? Jesus, aquele que foi levado como uma ovelhinha ao matadouro. E ele perguntou humildemente a Filipe: Filipe, de quem ele está falando? E Filipe foi explicando a escritura para ele, foi explicando quem era Jesus, que ele já tinha vindo à terra, que ele morreu pelos meus pecados e pelos teus pecados. E aí, em ato conjunto, chegou um momento que eles falaram tanto da palavra, né, tanto das promessas, da profecia de Deus, que eles chegaram num lugar que tinha água. E aquele eunuco, aquele homem negro, falou para Filipe: tem aqui a água. Glória a Deus. Tem aqui, e aqui tem eu. O que me impede, né, de ser batizado? E Filipe falou: é lícito, se tu creres de todo o teu coração. E o homem negro respondeu: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E naquele momento houve o batismo nas águas. E quando esse homem se levantou, Filipe foi levado para outro lugar, porque o Senhor, ele já tinha feito na vida daquele homem negro o que precisava ser feito. E na história, mulher negra, depois que isso aconteceu, ele voltou para o Egito, ele voltou para o nosso povo, e lá começou o cristianismo. Só que o que acontece? Com essa ideia de maldição, né? Que se prega tanto, que se fala tanto, que se vê tanto em vocês, em muitas meninas. É porque muitos pregadores não falam disso, né? Da questão social, da questão racial. Mas enquanto há o silêncio, a omissão, muitas almas estão acreditando nessa verdade de que seu corpo é só para ser usado, mas nunca para ser assumido, ou que você não é filha. Olha aí o espírito da orfandade. Não é filha para um dia sonhar em ser uma advogada, em ser uma policial, em ser uma defensora. Não, o seu sonho tem que ser apenas ser uma pessoa que trabalha CLT. E aqui não é para diminuir esse sonho, porque é lícito, é um trabalho, todo trabalho que é honesto, é justo. Mas para o povo, porque eu li para vocês em Isaías, né? Nosso Deus chama a gente de povo seu. Ele não chama a gente de amaldiçoadas, de um povo maldito, de um povo que não é visto, de um povo que não é lembrado. Não! O nosso Deus, ele olha para nós e chama nós de seu povo, do seu povo. E você veja só como o diabo é sujo, né? Essa ideia que estão enraizando em vocês vai totalmente contra a palavra. Se você for em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, quando se cumpre todas as profecias do finais do tempo, embalou aqui, João, ele fala que vê todas as pessoas, de todas as tribos, línguas, ou seja, o nosso Deus, ele não uniformiza as pessoas. Ele não fala: olha, só o branco que vai entrar lá no céu, só aquela que tem a pele branca, o cabelo liso, o nariz fino, só essa que vai entrar no céu. Não. A Bíblia, ela fala que todos os povos, línguas e nações, aqueles que são chamados por Deus. E se você é chamada por Deus, mulher negra, independente de quem praticou o pecado, o racismo contra você, independente do que te falaram, sabe? O céu também é para você. O céu também é para mim. O céu não é coisa de homem branco, não. Não é uma ideia branca, não. É uma promessa que Deus tem para a tua vida. E que o diabo trabalha muito na nossa mente para nos fazer acreditar que não é para nós. Isso não é espaço para nós. Mas assim no céu como na terra, o Deus que cuida de você, o Deus que nunca deixou de te amar e sempre chamou você de sua filha, de abençoada, eu estou aqui para te falar: esse pensamento de maldição, em nome de Jesus, caia por terra, sabe? Caia por terra. Essa ideia de que você não pode sentar e ler a palavra dele, conhecer ele, porque veja só, esse eunuco, ele estava em um lugar totalmente improvável, no deserto, sozinho, cara, lendo a palavra. Como é que ele ia imaginar que o próprio Deus ia mandar um servo dele para explicar para ele a palavra, para batizar ele com água? E interessante
Eu quero ler para vocês. Esse versículo é muito lindo. É muito lindo. É muito lindo. Olha, Apocalipse capítulo 5, versículo 9, parte final. Porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Então, o Senhor Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele comprou você. Ele comprou você com um preço muito alto. Está ligado? É um preço que homem nenhum consegue pagar. Nenhum homem branco, nenhuma ideologia, nenhum pensamento que tenta levar você cativa de que você não é filha de Deus. Que você, mulher negra, você tem noção do quão valiosa é a tua alma. O preço foi pago com sangue. Não foi com dinheiro, não foi com alforria, foi com o sangue do próprio Filho de Deus. Então, quando o inimigo ele vem tentar te cativar e com essas falas de somos malditas, é assim por causa do pecado do racismo, é assim porque eu sou preta, é assim porque eu nunca vou conseguir alcançar os meus sonhos, isso são falas que não agradam o teu Criador. São falas do próprio diabo. Manda ele calar a boca. Você tem autoridade para falar, cala a boca, aqui não, eu sou filha. Eu sou. A palavra de Deus fala que quando ele voltar, é pessoas de todas as tribos, de todas as línguas. E o meu Deus não precisa que eu me torne uma mulher branca para que ele me ame. Ele me ama, ele me vê. Olha só, Agar foi vista por Deus no deserto. Então, mulher negra, que acompanha esse canal, esse projeto, veja só como a verdade, né? Como a palavra de Deus é a verdade que liberta. Eu vi muitas pessoas, para encerrar, né, essa palavra, esse devocional, criticando muito uma mulher negra, que foi a Todd, né? A Todinho, a Jojo, porque ela falou que se fosse mesmo, ela pegou a frase do Paulo Freire, né? O ilustre Paulo Freire, e falou que ela é mesmo um capitão do mato e tudo. A coisa mais triste que existe aqui nessa fala dela, e que eu puxo para você que não está entendendo ainda, é o fato de a gente ainda não conhecer, e eu coloco aqui a gente e eu, não vou criticar ela não, a gente, eu e você, não conhecemos a nossa história à luz da palavra de Deus. Sim, à luz da palavra de Deus, porque veja, uma pessoa ilustre fala isso, todo mundo taca-lhe pau, né? Taca-lhe pau. Mas ninguém fala do quanto Deus ama o nosso povo, do quanto você é escolhida para Deus. Enquanto tá muita gente focada em matar a moça, né? Em querer prendê-la, porque ela cometeu realmente um crime de racismo ali, porque pessoas negras podem cometer esse crime de racismo. Mas por que nós não estamos preocupadas em conhecer a nossa história à luz da palavra de Deus? Porque o que as pessoas reproduzem fora, sejam elas famosas ou não, são falas de pessoas que não conhecem a própria história. E você, mulher negra, está conhecendo a sua história? Você sabe de onde você veio? Você sabe para onde você vai? Porque de onde você veio, tem uma frase que eu gosto muito. Não importa de onde você veio. Se é do Brasil, se é de Angola, se é do Maranhão, se é do Rio. Não importa. Importa para onde você vai. E a resposta está aqui. Deus conhece a nossa história. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem você é. Mas Ele está preocupado em te levar para um lugar onde o pecado, o racismo não vai existir. Mas antes de você chegar a esse lugar, antes de você passar para a vida eterna, aqui na terra, esse Deus, Ele quer te dar uma vida digna. Ele quer te dar o status de filha, o status de quem é protegida, de quem é amada, de quem é guiada, de quem... Olha, existe o pecado, o racismo, mas eu sei quem me vê. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, e que por minha causa se levantará. Então que esse vídeo, ele seja um alento para o teu coração, que você lembre que você não é amaldiçoada. Você é filha. Você faz parte do povo que o próprio Deus chamou de meu povo. Tá lá, eu li para vocês. Nós somos povos de Deus.
somos sua nação eleita. E não deixe ninguém levar isso cativo, em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu oro para que esse vídeo te encontre no momento certo, que o amor de Deus, que excede todo entendimento, toda falácia, toda ideologia, todo pensamento contrário, te encontre e te abrace de um jeito que eu jamais, ou qualquer outra pessoa, vou conseguir te abraçar. Um cheiro no seu coração. E nunca se esqueça que Jesus te ama muito. Um beijo.